Bom dia a todos. Aqui a gente vai apresentar soluções da Intelbras para combate ao coronavírus. A gente tem aí um leque aí de opções, né, desde câmeras térmicas, a parte de contagem de pessoas para identificar a quantidade de pessoas que tem dentro dos locais, a parte de reconhecimento facial e inteligência artificial. Vamos lá. Começando pela principal aí, que são as soluções termográficas, a medição de temperatura aí corporal. A gente tem um leque aí de soluções que usam esse tipo de sensor, como a febre é um dos principais sintomas aí do coronavírus, então identificar se alguém está com febre entrando numa empresa, numa fábrica, num aeroporto, num supermercado é extremamente importante. Com isso eu acabo evitando que essa pessoa contagie outras. Isso desde funcionários, porque quando eu estou ali uma indústria, uma linha de produção que uma pessoa acaba contaminando uma série de outras, isso pode afetar tanto o meu principal negócio, quanto afetar os meus colaboradores, que também é algo muito ruim, né? A gente tem aí o leque de soluções, uma delas é via câmera. Aqui vocês podem ver ao vivo como ela funciona. Eu tenho uma identificação de até 15 pessoas simultaneamente. Eu trabalho a câmera em conjunto aí com outro equipamento que chama MTC. Ele é um calibrador em tempo real. Vocês podem ver que a pessoa mal entra na área ali que eu determinei para medição e já aparece a temperatura dela. Isso, mesmo com muitas pessoas, isso não teria muito problema. Ela tem uma agilidade muito grande. Esse calibrador em tempo real aqui, o MTC, garante que sempre eu vou ter uma qualidade de medição muito grande. Então, mesmo que a temperatura do ambiente mude, por exemplo, o dia pode começar agora no inverno com 10 graus e, dependendo da região, pode chegar no meio-dia ali com 30. Uma variação muito grande. Se eu não tenho esse equipamento, ele vai dar muitos alertas falsos. Aqui, esse equipamento aí garante que a medição que a câmera está vendo ali, né, é realmente muito boa e acaba fazendo aí essa medição em tempo real. Ela não perde a qualidade, né? Então, eu tenho um shopping, numa entrada de um shopping, é extremamente importante eu ter esses dois equipamentos trabalhando em conjunto. Quando eu tenho um software aqui, eu tenho um dashboard que eu posso ver em tempo real quem está com qual temperatura, né? Consigo fazer filtros aqui, consigo tirar relatórios, consigo ver quantas pessoas entraram com temperatura normal e com a temperatura alterada. Eu consigo configurar isso no sistema, qual que é a temperatura alta, né? Então poderia colocar lá 37,5, 37,7, e a partir desse momento ele considera a temperatura alta e ele vai dando aqui, mostrando as pessoas que passaram por ali. Eu também consigo receber um pop-up na tela toda vez que tem alguém com uma temperatura elevada, né? Então o operador poderia estar usando o Defense, que é nosso software de vídeo monitoramento, para monitorar a empresa como um todo, e a partir do momento que passa alguém com uma temperatura alta, traz um pop-up na tela e aí ele vai tomar uma ação em cima disso. Então, eu posso ter um porteiro, por exemplo, verificando que ele já verifica as câmeras da empresa e quando alguém passa com uma temperatura mais alta, chega um pop-up para ele e aí ele toma uma ação. Isso acaba reduzindo muito a necessidade de eu ter pessoas dedicadas. Eu também consigo ter esse software instalado num, numa enfermagem, por exemplo, que caso alguém passe por ali, cria um pop-up na tela também para a pessoa, para a enfermeira, e aí ela vai tomar uma ação em cima disso. Que a gente tem algumas vantagens desse tipo de solução via câmera. Primeiro, a precisão. Eu tenho uma precisão de 0,3 graus, isso até com uma quantidade grande de pessoas simultânea e com uma velocidade grande. Então, é uma das maiores assertividades do mercado. Eu tenho uma segurança muito grande desse sistema, já que não precisa uma pessoa estar ali próxima, né, como outros tipos de tecnologia. Isso acaba evitando que uma pessoa que está medindo a temperatura de outra passe a doença de uma para outra. Eu tenho a velocidade do sistema, que quando eu tenho grandes indústrias, shoppings, tem muita pessoa passando ao mesmo tempo ali e eu não perco essa velocidade, a pessoa não precisa parar para medir, então eu acabo
por exemplo, tem uma entrada de fábrica, eu posso ter muitas pessoas entrando ali com uma velocidade alta, sem problemas nenhum, eu não tenho o impacto de demora da entrada da linha de produção, de funcionar e tudo mais. Esse conjunto do sistema, a solução como todo, tem o reconhecimento facial e de máscara também, então eu consigo identificar de uma forma bem rápida se eu tenho alguém sem máscara, e também vira o pop-up na tela, vira um aviso na câmera. A câmera tem alto-falante que também acaba emitindo aí um som que você pode configurar. Então, se você está sem máscara, por favor, coloque a máscara. E aí, após isso, ele permite a entrada, por exemplo, e também identifica quem é a pessoa que está com febre, né? Ele acaba linkando essas duas informações, que é extremamente importante. Então, eu tenho aí a questão de alarmes automáticos também. Eu consigo verificar ter esses alarmes sonoros e visuais. A câmera também tem saída e entrada de alarme, que pode estar conectado aí em outros sistemas de automação, de catracas. Eu também consigo tem um LED ali que ele pode ligar automaticamente. Então, eu tenho vários formatos aí que ele pode alertar caso aconteça alguma coisa, né? Aqui a gente tem a solução de controle de acesso. A gente tem aqui a detecção por controlador de acesso, né? Ele acaba medindo a temperatura das pessoas também. Por exemplo, ele também faz a identificação de máscara. Que vai fazer um teste sem a máscara. Ele tem a temperatura correta, aí ele vai colocar a máscara, que é obrigatório para a entrada, e aí sim, ele faz a detecção e faz a liberação do acesso. Isso pode estar junto com catraca e automatizar aí quando eu tenho, por exemplo, um prédio comercial, eu tenho aí uma fábrica, quando identifica alguém que está com máscara e temperatura correta, só assim libera o acesso e aí a pessoa pode entrar. Isso é integrado com o reconhecimento facial, que também auxilia aí nessa medição. A gente também tem uma outra solução, vamos tirar o compartilhamento aqui para mostrar para vocês a minha imagem maior. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Não, acho que vocês conseguem ver minha tela, né, aqui menor. Acho que um vídeo, né, pronto para rolar aqui, só isso. Não, é que eu quero deixar minha tela alta aqui, grande, para mostrar o equipamento que está na minha mão. Pera um pouquinho só. Estúdio, você pode aumentar a imagem do Thiago, por favor? Esse daqui é um equipamento de medição de temperatura manual. Ele é para baixo fluxo, né? Eu tenho desde a câmera para alto fluxo, controlador de acesso médio fluxo, e esse equipamento aqui, o DMT, é para médio fluxo. Ele pode ser colocado em tripé e ele vai fazer a medição de forma automática. Ele é um equipamento plug and play, então eu tiro da caixa, ligo ele já está funcionando. Eu não preciso de grandes configurações e nenhum tipo de ação assim muito grande de instalação. Legal, você está bem grande na tela já, viu? Obrigado. Vocês podem ver aqui a tela dele. É só apontar para a pessoa que você quer medir e ele já traz aí a temperatura. Então eu não preciso tomar nenhuma ação. Eu tiro da caixa, ligo ele começa a fazer a medição, consigo colocar um aviso sonoro caso passe alguém com febre. Ele pode tirar fotos também caso passe alguém com alta temperatura. Ele pode estar num tripé, pode estar conectado num cabo USB, num computador, e aí ele tem um software dele que eu consigo gerenciar altas temperaturas quando alguém passa com alta temperatura, ou um gerenciamento em tempo real. Então eu tenho desde esse equipamento com custo-benefício bem agressivo para baixo fluxo, até o equipamento de alto fluxo, que seria a câmera. Legal. Vamos voltar. Pode voltar para a apresentação? Isso, por favor. Por favor, estúdio.
Obrigado. Aí a gente tem as soluções de reconhecimento facial que auxiliam aí também a parte de contato, né? Porque sempre que eu tenho o reconhecimento facial, eu não preciso ter um contato pessoal, eu não consigo ter o contato com o crachá, com a catraca. Eu identifico quem entra, quem sai por horário. Também consigo vincular a temperatura. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma pessoa passando, nesse caso o Anderson, ele identificou que a temperatura dele aqui colocou 36,5, também trouxe já o nome, a lista que ele está de funcionários. Eu também consigo fazer isso com catraca, com aquele controlador de acesso, tanto com a temperatura quanto sem. Então muitas escolas, por exemplo, para evitar o contato, né, do crachá, acaba colocando o controlador de acesso na entrada. As pessoas identificam a face, né, a das crianças, e aí libera o acesso sem precisar um contato com nada. Em indústrias também, aqui a gente tem com a térmico, né, que é uma coisa a mais. Então eu tenho tanto a detecção, aqui podem ver que eu tenho a identificação da máscara também. Então poderia ter um pop-up na tela aqui avisando caso alguém esteja sem máscara entrando na indústria, entrando no escritório ou entrando num colégio, por exemplo. A gente também tem aí as soluções de contagem de pessoas. Isso está sendo bem útil porque tem vários estados com legislação de quantidade máxima de pessoas dentro do local. Então a câmera faz a contagem de todo mundo que entra e todo mundo que sai. A gente tem vários tipos de equipamentos com altíssima precisão. Alguns deles chegam a passar de 99,5%, então uma contagem muito assertiva. Ele, em conjunto com outros equipamentos, como software, por exemplo, eu consigo verificar quantas vagas eu tenho disponível ali, quantas pessoas estão no local, quantas entraram e quantas saíram, e aí eu consigo criar um semáforo quando está muito perto do limite de disponibilidade, né, de pessoas, de vagas disponíveis, ele vai para amarelo. Quando está lotado o local, ele vai para vermelho. Então, shoppings têm usado muito esse tipo de sistema, lojas também têm utilizado, supermercados também. Aqui a gente tem outro dashboard, tem vários tipos de equipamentos diferentes, né? Esse daqui, por exemplo, eu tenho 195 pessoas dentro do local, eu tenho uma capacidade total de 650, porém a ocupação por conta do coronavírus está limitada a 30% das pessoas, da capacidade total. Então chegou nesses 30%, chegou no limite, pare e aguarde a liberação para entrar. Eu consigo tomar ações aí de acordo com essa quantidade máxima, né? Também a gente tem aí soluções com inteligência artificial. Esse tipo de solução de inteligência artificial ajuda muito a identificar alguns tipos de comportamentos, né? Cada um desses comportamentos podem trazer aí uma questão de aglomeração de pessoas, proximidade, não vem o respeito de algumas das regras, né, pro coronavírus. Esse tipo de solução, todas essas que eu apresentei aqui, a gente tem em várias vertentes diferentes, desde câmeras mais simples, de linhas mais iniciais, né? E aí eu tenho alguns tipos de analíticos, até nossas linhas mais high-end, que aí a gente tem analíticos comportamentais mais profundos. Também tem alguns tipos de inteligência, como o próprio reconhecimento facial, eu tenho vários vertentes diferentes que eu posso fazer o reconhecimento. Desde com câmeras que têm o reconhecimento facial embarcado, eu tenho gravadores que fazem o reconhecimento facial com câmeras que já estão ali no local, então eu tenho como aproveitar o legado que eu tenho ali. Eu tenho também a parte de controle de acesso, que aí eu também consigo fazer o reconhecimento facial. Na parte de máscara, eu consigo fazer também nesses 3 caminhos, desde a identificação de máscara pelas câmeras, que algumas câmeras têm essa tecnologia embarcada. Eu tenho tanto com o gravador, que eu também tenho como fazer esse tipo de analítico em câmeras já existentes, ou câmeras IPs comuns sem inteligência, eu consigo tornar ele inteligente.
e também tenho como fazer isso em controladores de acesso e automatizar isso também na catraca, já que já está integrada com o reconhecimento facial e outros tipos de análise. Independente a versão de qual desses 3 caminhos que eu quero seguir, eu consigo centralizar tudo dentro do mesmo sistema. Isso facilita muito na hora da gestão. Aqui, por exemplo, eu tenho o Defense para controle de acesso, eu tenho o Defense no reconhecimento facial, na contagem de pessoas, e aqui eu vou mostrar nos analíticos de inteligência artificial. Então, 5 minutinhos, Thiago. Beleza. Então, eu tenho aqui as pessoas se comunicando, num corredor, por exemplo, da empresa. Quando vem uma terceira aí, já deu aglomeração, a quantidade que eu defini como aglomeração, e já veio um pop-up na tela do operador. Isso faz com que eu consiga tomar ações muito rápidas. Esse pop-up na tela aqui que eu trouxe, com qualquer uma dessas tecnologias que eu trouxe hoje, eu consigo trazer a mesma coisa. Então, como eu disse anteriormente, o porteiro está lá verificando as câmeras da área externa, e aí vinha o pop-up na tela e fala, ó, tem alguém com febre, tem alguém se aglomerando, tem alguém sem máscara. Aqui eu tenho uma outra tecnologia. Esse aqui é para supermercados, quando as pessoas estão muito próximas, por exemplo, ou fila de aeroporto, as pessoas estão muito próximas, aí dá o pop-up na tela ali também, e aí toma alguma ação, porque as pessoas não estão respeitando aí o distanciamento social. Então, não respeitou aquele 1,5 metro. Então, consigo colocar a distância mínima que eu quero que ele identifique. Então, basicamente, a gente tem aí esses caminhos. A gente também tem outros tipos aí de tecnologias que acabam contribuindo aí para a identificação, né? E eu consigo centralizar tudo dentro do mesmo sistema. Então, acho que a maior vantagem aí é eu ter desde outros tipos de tecnologia, como leitura de placas, como a parte de centrais de alarme, controle de acesso, reconhecimento facial e os benefícios aí das tecnologias térmicas, tudo dentro do mesmo sistema. É isso independente se eu estou fazendo via gravador, se eu estou fazendo via controlador de acesso, fazendo via câmeras. Para o cliente é totalmente transparente, ele vai ver um sistema, um software, uma solução que no final das contas está entregando para ele segurança, tanto segurança do patrimônio quanto a segurança das pessoas. E as pessoas ficam mais tranquilas de estarem ali porque a empresa está cuidando bem dela, o shopping está cuidando bem da saúde dela. Então, eu acho que é isso que traz aí de benefício dessas soluções que conseguem estar integradas tudo em uma solução unificada. Então, a ideia que a Intelbras vem trazendo é trazer soluções integradas dentro do mesmo sistema. Então, além da questão das próprias tecnologias para hoje. Depois eu consigo pegar todos esses tipos de tecnologias e analíticos e utilizarem para outras ações após o coronavírus. Então, posso utilizar depois essas câmeras de reconhecimento facial para identificar a face das pessoas que estão ali. Então, se entra um ex-funcionário dentro da empresa, eu consigo identificar rapidamente. Se entra alguém suspeito dentro do meu shopping, eu consigo identificar também rapidamente. Consigo utilizar aí o controlador de acesso para controlar o acesso das pessoas, né, que entram e saem, isso também pós-coronavírus. Então, todos esses investimentos, a gente não está falando do hoje, a gente está falando que a gente está se preparando aí para o futuro, a gente está se preparando aí para outra realidade, mesmo que hoje ele vai ser utilizado especificamente para essa função. Depois eu consigo utilizar aí para integrar uma solução muito maior, para entregar aí realmente um benefício muito grande para o meu cliente, que seria a segurança do patrimônio e a segurança das pessoas, né?